Se você já foi promovido sem se sentir preparado para liderar, ou já viu isso acontecer em alguma empresa, comenta aqui embaixo, eu já vivi isso, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E esse é um dos principais erros de gestão, talvez um dos mais perigosos e comuns que acontecem dentro das empresas. Tem uma cena que eu vejo muito e ela se repete independente da organização, do tamanho, enfim, do segmento, que é o seguinte: o profissional se destaca, entrega resultado, tem conhecimento técnico e aí, enfim, recebe uma promoção, vira líder, assim mesmo, da noite para o dia. Mas ninguém pergunta para essa pessoa: você sabe liderar? Você já fez as atividades ou sabe fazer o que vai vir aí pela frente para que você possa dar conta? E de repente, no dia seguinte, né, enfim, ele tem que dar feedback, lidar com conflito, ajustar a escala, tomar decisões difíceis, construir confiança, selecionar, demitir, treinar, enfim, todo o combo de gestão de pessoas, né? Sem nunca ter aprendido nada para isso. Então, na verdade, ele acaba se tornando um líder que existe apenas no organograma. Então, começa a acontecer algo mais curioso. A empresa que já vendeu para ele essa ideia de liderança, né, continua com essa venda desse status, e a pessoa começa a se vestir como líder, andar como líder, tem o cargo de líder, se apresenta como líder, mas não pode contratar sozinho, não tem orçamento, não tem autonomia. Ele acaba se tornando uma espécie de intermediário, né? Os olhos e os ouvidos do dono, mas não necessariamente um líder. E aqui começa um processo muito silencioso. Atenção, o líder novo, ele percebe que para crescer não precisa necessariamente desenvolver competências. Ele precisa agradar quem está acima. Então ele começa a reproduzir comportamentos, pensar igual, falar igual, evitar questionamentos e pouco a pouco ele vai desaprendendo um pouco das habilidades que ele tinha como pessoa, nem como líder, né? Mas, enfim, o seu senso crítico, a capacidade de reflexão, de ter empatia, de tomar decisões, de questionar. Eu tenho certeza absoluta que você já conheceu algumas pessoas assim. E o mais grave disso tudo, ela não pode demonstrar insegurança, porque acredita que um líder precisa nascer pronto. Eu já nasci, eu já tenho que parecer pronto. E aí ele só fica calado. E nesse momento, muita gente olha para o RH. E muitas vezes o RH percebe sinais, percebe conflitos, percebe o processo seletivo equivocado, percebe esses comportamentos estranhos, essas lideranças frágeis. Mas o RH, ele vê apenas algumas peças desse quebra-cabeça. Ele não está em todas as reuniões, ele não participa de todas as decisões, não presencia todas as interações e às vezes nem consegue chegar nessas rodas estratégicas, né? E muitos tentam corrigir esses anos de cultura organizacional, trazendo aí uma ideia de um treinamento, de liderança, para tentar já passar logo todos os recados de uma vez só para todo mundo, né? Para ver se isso dá uma mexida. Mas a cultura não se muda no treinamento. A cultura muda através de comportamentos diários da liderança, sobretudo dos líderes maiores, que vão cascateando aí para os demais, em especial com a sua presença. E aqui está o erro que destrói silenciosamente as equipes. As empresas acabam promovendo as pessoas, mas não promovem a cultura, não desenvolvem verdadeiramente esses líderes. Eles delegam responsabilidades e não oferecem suporte. Cobra essa maturidade dos líderes, mas não ensina e nem oferece empatia. Cobra o resultado, mas não constrói essas competências. E quando os problemas aparecem, a culpa recai justamente sobre quem não foi preparado. Então, por isso, o adoecimento mental nas empresas ele é tão silencioso, porque quase ninguém percebe exatamente de onde ele começa. Quando o colaborador ele sofre em silêncio, quando o líder finge que está preparado e não compartilha nada também, quando o RH tenta apagar todos os incêndios sozinho, quando a liderança, os superiores, né, a alta administração se afasta, quando o empresário acredita que contratou todos os gestores para substituir a sua responsabilidade sobre a cultura, isso também tem um impacto importante. E aí eu queria saber de você, você ouviu o silêncio desse processo? Esse processo nocivo que vai se ampliando, se instalando, sem questionamento, vai se tornando a cultura da empresa. O modo como todo mundo vai permitindo que as coisas aconteçam como se tudo fosse natural. E diz, não, aqui é assim mesmo, é assim que as coisas acontecem. É um silêncio que poucos conseguem ouvir e acolher. E note que qualquer um dos atores que eu contei aqui nessa história pode adoecer, e provavelmente vai. O funcionário, o RH, o líder, o gestor maior, o empresário. E pois é, o que eu quero dizer para você é que a corda pode quebrar para qualquer um dos lados, né? E não espere que ela para o seu. Eu não esperaria. Eu não pagaria para ver como é um adoecimento mental. E aí a gente se pergunta, então, por onde a gente pode começar, então, a resolver isso? Talvez você esteja esperando que eu diga que a solução é investir em treinamento de liderança. E o que é que eu vou dizer? Treinamento é importante. Mas esse também não é o primeiro passo. Ele não deve ser o primeiro passo.
O primeiro passo é um pouquinho mais desconfortável. O primeiro passo é a empresa reconhecer que o problema não está apenas nos líderes, porque os líderes não surgem do nada. Eles só são produzidos pela cultura da organização. E se uma empresa promove sem desenvolver, se cobra sem apoiar, se existe maturidade sem ensinar, ela não está formando líderes, né? E nem muito menos selecionando as pessoas já com aptidão para isso. Ela está simplesmente produzindo sobreviventes corporativos. E sabe de uma pergunta que raramente eu vejo sendo feita para um líder quando ele falha? É assim: por que a empresa permitiu que ele fizesse ao longo do tempo sem questionar? Por que ela foi deixando que ele fizesse? E não o que ele fez de errado agora. Empresas saudáveis, elas acabam não esperando alguém virar líder para começar a orientar ou para trazer ali as recomendações. Ela cria espaços seguros para aprender e seguros para errar. E principalmente não confunde autonomia com abandono. E é exatamente aqui que muitas empresas ainda não perceberam a conexão com os riscos psicossociais. Porque, na verdade, eles são muitos, né? Tem a falta de suporte, a falta de clareza de papéis, a sobrecarga, a falta de autonomia, falta de preparo para lidar com as exigências do papel que foi assumido. Essas exigências que não são só quantitativas. E quando isso acontece de forma contínua, global, o problema deixa de ser individual. Ele se torna organizacional. Os sintomas organizacionais começam a aparecer junto com os sintomas de adoecimento individual. Os afastamentos, turnover, conflitos, perda de talento, tudo isso são sintomas organizacionais que são reflexo desses sintomas individuais. No final, a empresa acaba tratando tudo como surpresa, aquilo que ela mesma ajudou a construir. E aí me fala, você já viveu alguma situação semelhante no local onde você trabalhou? Você acha que isso tudo faz algum sentido? Seria um caminho interessante para que as empresas pudessem olhar para essa questão de um modo muito mais aprofundado e real, realmente olhando para os fatores que são fatores que geram esse adoecimento realmente, e não só para as expressões do adoecimento, né, só para as causas ou só para os sintomas, na verdade, né, que já estão aparecendo. Então, se você é RH, se você é empresário, se você é o gestor também, que muitas vezes está um pouco perdido agora sem saber o que fazer ou por que está sendo responsabilizado por tudo, né? Comenta aqui embaixo, me fala sobre suas reflexões sobre esse assunto e vamos continuar essa conversa.